Boa noite a todos. Eu hoje ganhei de presente essa oportunidade de falar para vocês, porque eu não imaginava que teria esses 20 minutos, e isso me oportuniza me desprender de um vício, que é o tal do PowerPoint. Então, fazia tempo que eu não falava assim de improviso, e eu tomei nota de algumas questões que eu achava que poderiam ser úteis para vocês. Eu inicio agradecendo a Nancy pelo convite e ao Senge, de um modo geral, pela lembrança do meu nome. E foi muito bom rever alguns amigos de tempo, como o Graça, por exemplo. E a gente trabalhou bastante tempo, aí, alguns anos, na formatação do ainda Fórum Internacional de Gestão Ambiental, Fórum Internacional das Águas, né? Agora, Fórum Internacional de Gestão Ambiental, um evento que ocorre desde 2003, promovido pela ARI. Em 2004, eu lancei meu primeiro livro, no segundo Fórum Internacional das Águas, no Hotel Plaza São Rafael. Se não me engano, naquela época, ou no ano anterior, tinha vindo o ex-presidente de Portugal. Eu não sei se recorda disso. E eu falei junto, na ocasião, em 2004, com o presidente do Tribunal das Águas de Valença. Lembra dele também? Bom, para mim foi uma grande satisfação ouvir mais uma vez o professor Meirelles, que é um grande entendedor do assunto, e cumprimento o Patrick, que eu não conhecia ainda, e tenho um grande interesse pela sua fala, e o professor Meirelles, com quem nós temos tido bastante contato frequente. Bom, eu dividi aqui meus rascunhos em 4 pequenas falas. Vou falar um pouquinho sobre a legislação e alguns problemas. Depois, num segundo momento, vou falar sobre as dificuldades para se implementar as políticas de recursos hídricos, algumas coisas que eu estou fazendo na minha bacia hidrográfica para dar questões bem práticas e sugerir algumas questões. Bom, dizer primeiramente que o Rio Grande do Sul teve o primeiro comitê de bacia do Brasil, que foi o Comitê Sinos, em 88, 89, e naquele ano de 89 também, 90, o Comitê Gravataí. Apesar disso, nós temos o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí dentre os 10 mais poluídos do Brasil, de tal modo que a gente vê que a instituição dos comitês de bacia não foi muito efetiva na prática. Pois bem, eu trabalho como promotor regional na bacia hidrográfica do Gravataí. O que é essa história de promotor regional? A gestão das águas no Brasil ela é por bacia hidrográfica, na esteira do modelo francês, que tem 6 bacias hidrográficas, né? Aqui só no estado do Rio Grande do Sul nós temos 24 bacias hidrográficas. Quantas são, então, ao longo do país? E a atuação do promotor e do juiz ele é por comarca. Então, tem um promotor ambiental em Canoas, um em Esteio, um em Gravataí, um em Cachoeirinho, um em Alvorada, mas a ideia é de que haja uma atuação por bacia hidrográfica. E em Minas Gerais, o Ministério Público já está muito avançado nisso, existem dezenas de promotores, mais de uma dezena de promotores ambientais regionais, e isso foi muito importante na atuação do caso da Samarco. Nós aqui tivemos esse projeto piloto, eu estou nessa bacia hidrográfica há 1 ano, exatamente há 1 ano, e anteriormente a mim era o Dr. Daniel Martini, que agora ocupa o cargo de coordenador do Centro de Apoio Ambiental, com atuação em todo o estado, e nesse projeto piloto se iniciou pela bacia dos Sinos e do Gravataí. E a partir de agosto agora nós teremos 5 promotores regionais, mais na região de Juí, Taquariantas e Caí. Bom, a Lei 10.350, então, tem 21 anos, completando 22 anos, e dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos desde 94, vê que a lei nacional ela é de 97, e foi embasada muito na lei do Estado do Rio Grande do Sul, que era pioneiro na época. Nós temos como instrumentos 3 que eu destacaria aqui, dentre os 5 ou 6 que existem. Os planos, a outorga e a cobrança. Aí eu começo perguntando para vocês, apesar de nós termos plano nacional, nós não temos o plano estadual.
apesar de nós termos o Plano Nacional, quantos planos de bacia nós temos? Muito poucos. E aí eu trabalho numa bacia hidrográfica, onde tem o plano de bacia, que custa aí mais de R$1 milhão para fazer, e aí eles estão discutindo agora o seguinte, passaram-se 4 anos e nós nem abrimos o tal do plano de bacia. Agora nós vamos focar esse ano em tirar ele da gaveta. Não adianta fazer plano de bacia, plano de saneamento, plano de resíduos sólidos, plano disso, plano de aquilo e não executar aquilo que está no plano. Outorga. Com todo o respeito que eu tenho ao professor Meirelles, ele também assumiu há pouco a bomba, que já esteve na mão. Eu tenho 5 minutos cronometrados aqui. A bomba do DRH, a Nancy também já assumiu, é impossível fazer algo sem condições mínimas. E o DRH hoje, segundo o relatório que eu recebi recentíssimo do Tribunal de Contas, conta com 20 pessoas trabalhando lá. Tá? E técnicos seriam muito menos do que isso. Não é isso? Bom, então o relatório não está equivocado. Quantos são? Não, eles falavam da outorga e do departamento como um todo, e faziam até recomendações, olha, não tem condições, enfim. Mas é 20 e poucos, né? E para atender o estado inteiro, sem regionais e tal, acaba que não tem estrutura suficiente para esse trabalho, todo mundo sabe, o serviço fica lá. Tem estrutura suficiente? Bom, então o senhor está me dando uma novidade histórica aqui, porque a gente sabe que as coisas não andam, que as coisas, infelizmente, nunca andaram e que tanto é assim que os pedidos sempre foram apreciados muito tempo depois das solicitações, estiveram engavetados muito tempo, 10 mil pedidos, 8 mil pedidos, enfim. Eu fui consultado para ser diretor do DRH, nem poderia aceitar por força legal, mas jamais aceitaria assumir um departamento que não tivesse condições mínimas. E eu vou dizer com todo respeito, professor Meirelles, o Departamento de Recursos Hídricos não tem estrutura mínima, apesar do senhor estar lá me dizendo que sim, porque eu oficio 4 vezes para receber uma resposta, espero 4 meses uma resposta, na sua gestão, inclusive, e quando depois cobram da gente, estourou o prazo do inquérito civil, que era de 6 meses, eu estou esperando uma resposta do DRH por 4 meses, não é nada pessoal contra o senhor, pelo contrário, tenho toda a admiração, mas o DRH não tem condições mínimas de atender. Imagina ele ir lá e fazer uma vistoria em Uruguaiana, em Santana do Livramento, em Erechim, em Passo Fundo, se ele não tem condições mínimas de fazer uma fiscalização nem na região metropolitana, com todo respeito. Ainda, se tem toda essa estrutura, por que não implantou ainda a cobrança pela água no estado do Rio Grande do Sul? A água é o único elemento gratuito que existe na natureza, além do ar atmosférico, que não pode ser cobrado, por questões naturais, apesar da Dilma ter dito que se vende ar e tal, e depois eu fui ver que realmente lá na China eles estão comprando bolsas de ar para cheirar, porque o ar está muito poluído. Pois bem, o que isso representa, a água ser gratuita? Representa o fato de que, por exemplo, está aqui o nosso representante da Farsul, a agricultura consome muita água, e eu estou numa bacia hidrográfica que é dominada pelo arroz, e aí consome muito mais água do que seria necessário e investe muito menos em produzir de forma tecnologicamente mais adequada, com mais economia. Por quê? Porque é gratuito. Não se paga nada pela água. Absolutamente nada. Digo mais, o sistema de outorga e fiscalização de outorga, ele é totalmente precário, tanto é que eu tive hoje de manhã, com o senhor, inclusive, lá no evento do SINDAG, e conversando com o doutor Ricardo Chinetsky, da Bacia dos Sinos, ele disse que fizeram um levantamento, dezenas de arrozeiros da Bacia dos Sinos não têm regularização de outorga e licença. Então está faltando fiscalização. Ou é da SEMA, ou é da FEPAM, o nosso diretor da FEPAM está aqui, ou é dos municípios, enfim, não há estrutura. Nós não adianta. Esses dias vieram lá, nós implantamos um sistema
na bacia hidrográfica do Gravataí, ela 2/3 é uma APA, a APA do Banhado Grande. Essa APA que vocês conhecem, passando ali pela Freeway. 2/3 da bacia APA do Banhado Grande. E aí nós identificamos que muitos arrozeiros plantam até a beira do rio. Não respeitam mata ciliar e foi filmado pela RBS, numa matéria, e eu peguei essa filmagem, um avião agrícola pulverizando até dentro do rio, e aquilo ali passou para o município do lado. Então, quando deveria estar a uma distância de 500 metros, segundo a ANAC, as regras da ANAC, porque aquela água do Gravataí, ela é a água de abastecimento humano. Não estava a 500, não estava a 30 da APP, estava dentro do rio. Toda a mata ciliar, que a gente tirou foto antes e depois, foi queimada, totalmente queimada. Nós fizemos uma recomendação para a FEPAM, que foi acolhida sem que a secretária de Meio Ambiente soubesse. A pessoa que trabalha no departamento de licenciamento acolheu a recomendação, não passou pela secretária, e ela emitiu mais dezenas e dezenas, eu acho que foram 70 retificações das licenças para as aviadoras agrícolas, dizendo que aquele polígono da APA do Banhado Grande não poderia haver pulverização aérea. Uma verdadeira revolução dentro da promotoria, da Assembleia Legislativa, de todos os órgãos pressionando o Governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, os deputados e este promotor. De todos os lados para que aquilo ali não pudesse. Agora sim, para tu pedir para o agricultor tirar 5 metros para cá, 10 metros para cá, não pode. Agora, nós somos parceiros aonde? Né? Tem que ser parceiro efetivo. Eu não sou, em hipótese nenhuma, contra o arroz ou contra a agricultura, pelo contrário. A gente, e muita que sustenta, que dentro da bacia hidrográfica do Gravataí e dentro da APA não pode ter plantação. E não pode ter plantação de arroz, e vai defender isso no plano de manejo que está em construção. Não é a minha posição, pelo contrário, inclusive eu tenho ouvido os técnicos dizerem que é muito melhor o arroz do que a soja, por exemplo, que vem sendo introduzida dentro da bacia hidrográfica. Mas nós temos que adotar medidas, e eu instaurei alguns expedientes para adoção de medidas, dentre os expedientes, um deles é para a cobrança se iniciar no estado do Rio Grande do Sul. Aonde? Na bacia hidrográfica do Gravataí, onde eu tenho atuação. Eu vou atuar na minha bacia hidrográfica. Ah, mas não tem agência. Não tem agência e não vai ter. Pelos próximos 21 anos. Por quê? O senhor sabe, né? O senhor sabe que não vai ter. Por quê? Porque a lei 10.350 diz... Tem água nessa bacia? A lei 10.350 diz que as agências serão 3 de regiões hidrográficas, órgãos públicos, à semelhança de uma fundação ou de uma autarquia. O Estado está completamente quebrado, falido, não vai criar autarquia nenhuma, nem fundação nenhuma. O Estado do Rio Grande do Sul, inteligentemente, encaminhou um projeto de lei que tomou o número 109/2015, se não me engano, está na Assembleia Legislativa para tirar essa exigência de ser um órgão público. Simplesmente o PL não vai andar, porque não tem interesse político. Porque se a agência for implantada, vai haver cobrança e os setores econômicos não aceitam a cobrança. Os setores são tão fortes que eu fui dar uma palestra no Paraná e a lei do Estado do Paraná diz que a agricultura não está sujeita à cobrança. Aí é importante a vinda do técnico jurídico, porque eu não sou técnico engenheiro. Se a lei estadual diz a cobrança não vale para a agricultura e só para a agricultura, e a lei nacional diz que a cobrança vai se dar sempre que for o caso de outorga, e que os casos não outorgáveis não estão sujeitos à cobrança, e que os casos não são outorgáveis, são de usos insignificantes,
Nós não podemos reconhecer que a agricultura como um todo é insignificante. Pelo contrário, ela consome 70% da água. Pois bem, qual a lei prevalece, a estadual ou a federal? A federal por quê? Porque o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal diz: compete à União legislar sobre águas. A competência para legislar sobre águas é da União. Mas como que tem lei estadual? Como que está nas constituições estaduais? Como que tem todos os estados legislam sobre águas? Porque as águas, predominantemente, ficaram sob propriedade dos estados. E todas as águas subterrâneas são dos estados. E aí se interpreta que quem tem o domínio tem uma competência decorrente do domínio de gerir o seu patrimônio. Então, que não é a União que vai gerir o patrimônio do Estado. E, além disso, compete a todos, inclusive ao Estado e aos municípios, legislar sobre saúde e meio ambiente. E água, quando tiver relação com saúde e com o meio ambiente, ela pode ser objeto de legislação estadual. Mas as normas gerais são estabelecidas pela União. E a Lei 9433, de 97, é integralmente normas gerais para aplicação no território brasileiro, salvo casos específicos que trata de águas da União. Então, tudo que trata de outorga e de cobrança está lá. E por que não se aplica a cobrança ainda? Falta interesse político, como eu já disse para vocês. Falta instrumento jurídico? Não. Mas a Lei 11.445 de 2007, que é a Lei da Política Nacional de Saneamento, tem um decreto regulamentar. A Lei 12.305 de 2010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem um decreto regulamentar. A Lei 9433 de 97 não tem um decreto regulamentar? Não tem. E não precisa ter. Se tivesse, tudo bem, se aplicaria o decreto. Mas, se não, se cobra com base naquilo que está na Lei 9433 de 97. Aí, se o Estado quiser regulamentar detalhes da bacia hidrográfica tal, vai passar pelo comitê, vai passar pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, vai passar pelo DRH, vai passar pela SEMA. Temos que iniciar a cobrança para evitar o quê? O desperdício. Nós vivemos numa bacia aqui, onde o conflito é muito grande pela água, de um lado, na época de maior necessidade para o arroz, que é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, onde o arroz ele é cultivado, há uma necessidade grande de retirada de água do rio. Justamente nessa época, quando menos chove e quando a população da Grande Porto Alegre mais necessita de água. Então, há esse conflito. E aí, nesse conflito, quais os interesses prevalecem? A decisão não está comigo, é uma decisão política do Comitê de Bacia. E aí eu tenho valorizado muito o Comitê de Bacia e tenho levado demandas que eu poderia tomar uma decisão dentro do inquérito civil, sozinho, para o Comitê de Bacia. Como, por exemplo, a renaturalização do Rio Gravataí, onde, na década de 70, foi feito um canal do DNOS de aproximadamente 40 quilômetros, e aí drenou o banhado, e aí o rio era todo em serpente, e isso faz com que haja muito mais inundação na Grande Porto Alegre. Nós estamos num processo de tentativa de renaturalização desses meandros. Eu poderia simplesmente procurar o professor Meirelles, procurar a FEPAM, procurar os órgãos públicos, vamos renaturalizar. Não. Todas propostas, deliberações passam por dentro do Comitê de Bacia, que aprovou essa renaturalização. E agora nós estamos procurando qual o município que vai pedir o licenciamento para a FEPAM para dar início ao processo, porque nós estamos com um processo erosivo muito grande, atingindo o Guará, lá em Glorinha, ou Santo Antônio da Patrulha, não sei bem, acho que é Glorinha. E aí, se houver a drenagem do banhado do Guará, vai haver muito mais enchentes aqui em Porto Alegre e muito mais secas ao mesmo tempo. Para finalizar, eu quero dizer aos senhores que eu tenho algumas propostas, como para o professor, para o Dr. Grassi, que continue difundindo seus conhecimentos, compartilhando conosco. Nós estamos sentindo falta
das suas participações lá nos fóruns. Ao Dr. Bulhões tem uma missão muito importante, que é de aproximação das universidades, e em particular da Universidade do Rio Grande do Sul, e mais especificamente do IPH, com o Ministério Público. Por quê? Porque, por vezes, o Ministério Público não tem condições técnicas de arcar com perícias, e, enfim, e as universidades são imparciais, e tem muitos trabalhos lindos, engavetados. E esses trabalhos, eles precisam sair da gaveta e se transformar em realidade, como, por exemplo, é o caso da renaturalização do rio, que é um trabalho do professor Meirelles, que é um trabalho do professor Laurindo, que estão sendo desengavetados e vão se concretizar. Nós vamos tentar fazer alguma coisa. Ao professor Meirelles, eu vou fazer uma sugestão, que é de que, na sua gestão, que ela é passageira, logo, outro vai estar no seu lugar, mas o senhor vai deixar um legado, com certeza, que tenha um cuidado especial com as águas subterrâneas do estado do Rio Grande do Sul. Que isso aí nunca foi visto com o devido cuidado. E nós temos muito pouco conhecimento sobre os aquíferos, especialmente sobre o aquífero Guarani, e agora, na construção do CIOT, nessas outorgas automáticas, tem que ser muito bem monitorado isso para que não hajam excessos e abusos. E eu tenho pedido muita a parceria dos municípios para me fornecer informações a respeito de perfuradores irregulares, que a maioria, etc., não obtenho resposta, não tem parceria do poder público para nós controlar essa atividade, que é uma atividade, muitas vezes, de alto impacto. E ao Patrick, uma sugestão de que traga para a realidade do estado do Rio Grande do Sul tudo aquilo que tem de moderno na França e na Europa, sobre gestão que deu certo de recursos hídricos, e que a gente possa fazer seminários como esses, de difusão dessas ideias que deram certo. E, por fim, ao Senge, que seja um agregador com demais instituições, que nós possamos somar esforços. E uma sugestão: a ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa, há 13 anos, não, mais do que isso, muito mais do que isso, adotou a bandeira da água. Se somar o Senge, a ARI, e nós construirmos, é muito difícil a gente construir esse fórum permanente, anual, de gestão ambiental. Cada ano com uma temática. 2 anos atrás foi sobre por que não se implementam os instrumentos de gestão do estado do Rio Grande do Sul. O ano passado, se a crise que deu no Sudeste, se ela teria o risco de ocorrer no Rio Grande do Sul, e o que a gente podia fazer para evitar. Nesse ano, pagamentos por serviços ambientais. Por que nós não temos um caso de pagamentos por serviços ambientais no estado do Rio Grande do Sul? E a indústria, eu tenho cobrado da indústria parceiros para pagar por serviços ambientais. Então, agora, o fórum é nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Se o Senge puder ajudar de qualquer forma, mesmo que seja levando esse público precioso lá para assistir, para contribuir, para colaborar. Muito obrigado pela oportunidade.